A paz do Senhor Jesus, trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. E eu peço que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que esta palavra vai te edificar bastante. Peço também que você venha compartilhar esta palavra, este ensino, para que mais pessoas venham aprender a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz e que tem poder para curar, salvar e libertar. Por isso, compartilhe esta palavra, vale a pena aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 9, o verso 16 e 17, que diz assim: Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Para a gente entender esta palavra, nós temos que lembrar por que Jesus estava falando isso. No mesmo capítulo, Jesus ele está respondendo uma pergunta que os discípulos de João estavam fazendo a Jesus. Por que os seus discípulos não jejuam assim como nós e como os fariseus? E Jesus ele responde que ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque aí o rasgo vai aumentar. E nós sabemos que o tecido novo, ele ainda não tem elasticidade, ele ainda não cedeu. Então é aquele tecido mais duro e forte. E ao colocar esse tecido novo, costurado na roupa velha, o que vai acontecer é que esse tecido novo vai puxar através da costura, a roupa velha e esse rasgo, a roupa velha não vai aguentar e esse rasgo vai aumentar. Da mesma forma, Jesus ele fala também que não se coloca o vinho novo em odres velhos. E o que é que Jesus quer dizer com isso? Naquele tempo, os odres eram feitos de pele de cabra. Nós sabemos que a pele ela tem uma elasticidade quando a pele é nova. Então, o vinho novo vai passar por um processo de fermentação. E quando ele está fermentando, o que acontece é que o volume dele vai aumentar. E quando o volume dele aumenta, consequentemente, ele vai fazer com que o odre também venha a aumentar. Então, é preciso que esse odre tenha elasticidade. É preciso que esse odre seja uma pele nova, seja um odre novo, para suportar o volume do vinho novo que está fermentando. Se o odre for novo, ele vai suportar este vinho novo. Mas se o odre for velho, ele já não tem mais elasticidade. Então, quando colocar aquele vinho novo e o vinho fermentar e aumentar de volume, o odre velho vai se romper. Com isso, o vinho vai derramar. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que não se mistura o novo com o velho. Não se mistura algo que é velho com o novo. Jesus aqui está falando que muitas pessoas naquele tempo, eles estavam acostumados a viver na lei de Moisés. E quando Jesus ele traz o seu evangelho, quando Jesus ele traz a sua palavra, Jesus ele fez algumas modificações na lei de Moisés. Não que Jesus aboliu a lei de Moisés, não. Ainda existem coisas da lei de Moisés que nós usamos até o dia de hoje, mas muitas coisas foram modificadas. E outras coisas não foram modificadas, mas acrescentaram mais algumas outras coisas. Então, umas leis de Moisés deixou de existir, algumas leis de Moisés foram acrescentadas mais coisas e algumas leis de Moisés foram modificadas. Então, muitos naquele tempo viviam na lei de Moisés, portanto, eles não entendiam, não aceitavam a palavra do Senhor, não aceitavam o evangelho de Cristo. Eles não aceitavam o que Jesus estava ensinando. Então, por isso, eles estranhavam aquilo. Então, trazendo esta palavra para os dias de hoje, que é muito importante, a gente fazer esta reflexão, é que hoje em dia
nós temos de um lado as igrejas da porta larga, onde muitas pessoas não vivem a palavra do Senhor, onde se misturam com o mundo, onde tudo pode fazer, onde nada é pecado. Então eles mudam ali a interpretação da palavra. E se nós que vivemos a palavra chegar para essas pessoas e ensinar a verdadeira palavra, a verdadeira interpretação da palavra, eles não vão suportar, eles irão nos odiar, eles irão dizer que nós estamos mentindo, eles irão dizer que nós somos impostores, eles irão inventar várias coisas, vão defamar a gente, porque eles não vão aceitar, porque eles vivem em uma lei que eles inventaram, eles vivem em um tempo que eles inventaram, que não tem nada a ver com a verdade de Deus. Por outro lado, nós vemos também igrejas que têm doutrinas de homens. E essas igrejas com doutrinas de homens, nós sabemos que eles vivem de tradição. Porque algumas pessoas antigas ensinaram a palavra a eles dessa forma, eles morrem com esta palavra que foi inventada e eles não aceitam a verdadeira interpretação da palavra de Deus. E era isso que acontecia com os fariseus. Os fariseus, eles acreditavam no Deus Pai, mas eles não aceitaram o Filho de Deus. Então, eles não aceitaram a palavra do Senhor que o próprio Deus que eles diziam servir trouxe, que foi a palavra que Jesus ele veio nos ensinar, o evangelho que Jesus ele veio nos ensinar. Então, o que aconteceu foi que esses fariseus não entenderam a palavra do Senhor, não aceitaram Jesus, Filho de Deus, rejeitaram a verdade, rejeitaram a palavra do Senhor, não entendiam que a lei de Moisés era só por um tempo e que logo viria a palavra de Deus, logo viria ali o verbo vivo, que é o Senhor Jesus. Então eles viviam num tempo que eles achavam que era certo. Eles não aceitavam a verdadeira interpretação da palavra. E os fariseus sabiam da palavra, mas muitas coisas eles não viviam. Então, eles sabiam a lei, mas não viviam a palavra de Deus. Então, é o que acontece hoje nessas igrejas de doutrinas de homens. Eles têm ali a Bíblia com eles, eles têm a palavra de Deus ali com eles, mas eles não entendem a palavra de Deus. Eles não conseguem entender o que Deus ele está ensinando. Então, eles se apegam a tradições, a invenções, a coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, porque pegam versículos isolados, porque pegam palavras, versículos isolados e não olham o contexto. Pegam palavras que foram ensinadas por pessoas que também não sabiam a verdade. E nós sabemos que se formos ensinar a palavra de Deus para essas pessoas, o que acontece é que essas pessoas elas não aceitam a verdade. Assim também como as igrejas da Porta Larga não vão aceitar a verdade. Pessoas que vivem na doutrina de homens não vão aceitar. Então, por mais que você traga algo para eles, a palavra de Deus para eles, eles já estão acostumados demais com as tradições, eles já estão acostumados demais com os velhos ensinos falsos e mentirosos que pessoas antes deles ensinaram a eles. Então, é isso que Jesus ele fala, que não se mistura o novo com o velho. Quando você vem trazer a verdadeira interpretação da palavra para essas pessoas, isso é o novo. Então, eles não aceitam. Eles preferem ficar com o velho. Eles preferem ficar com o antigo. Então, quando o homem ele não se converteu ainda, mesmo que ele faça parte de uma igreja, mesmo que ele venha a ser um líder, ou que ele seja um falso profeta, quando o ser humano ele ainda não se converteu, ele está vivendo como o velho homem. Ele não é um novo homem, ele não é uma nova criatura. Então, por ele ser o velho homem, ele ainda não se converteu, ele não vai aceitar a verdade de Deus. Ele não vai aceitar. Muitas coisas
que nós ensinamos, muitas pessoas não aceitam. Como, por exemplo, já há muitos anos atrás, eu trouxe aqui no meu canal uma palavra de ensino, ensinando sobre a árvore de Natal, que a árvore de Natal está na Bíblia, que está lá tudo sendo relatado. Muitos aceitam porque já sabem, porque entendem que é a verdade que está sendo pregada. Já outras pessoas não aceitam, porque ainda não foram convertidas, porque ainda não entendem a verdade de Deus. Eu vou deixar também aqui esse vídeo na descrição, esse vídeo sobre a árvore de Natal, na descrição desse vídeo, vou deixar também nos comentários para que você também venha aprender sobre este assunto. E todo o vídeo eu coloco ali também na descrição do vídeo da árvore de Natal, eu coloco a referência bíblica, o que está se falando, o que a Bíblia fala sobre isso. Então eu mostro ali naquele vídeo que a Bíblia fala sim sobre a árvore de Natal e que nós devemos aprender sobre isso. Amém? Então Jesus, ele está falando aqui isso, ele está falando que não se mistura o novo com o velho. Então a palavra de Deus ela é dita, ensinada passo a passo. Quando a pessoa ainda não sabe nada da palavra de Deus, se você for trazer uma palavra complexa para ele, ele não vai entender, muitos não vão aceitar, vão dizer que é mentira. Então, é pouco a pouco, como uma criança. Primeiro a criança, ela vai beber líquido, ela vai beber leite, porque ela é nova convertida, porque ela não sabe ainda a verdade. Ela vai beber leite. Depois que ela amadurece como cristã, depois que ela começa a ser de fato uma nova criatura, ampliar os seus horizontes espirituais, aumentar ali a sua fé, entender mais da palavra de Deus, ela vai ali descobrir revelações espirituais maiores, porque vai passando, vai aumentando o conhecimento. Então, vai passo a passo. Então, quando uma pessoa é velha criatura, quando a pessoa vive no velho homem, ele não vai aceitar a verdade, ele não vai aceitar a verdadeira interpretação da palavra, porque ele já está acostumado com as coisas velhas, eles estão acostumados com os ensinos velhos, com as doutrinas de homens, com a tradição da igreja, tradição essa que eu falo, igreja física, denominação. Então já estão acostumados com a denominação deles. E eu já vi até pessoas dizendo absurdos, tipo, se o seu pastor deixa você fazer isso, então você pode fazer. Se o seu pastor não deixa, você não pode fazer. E isso não tem nada a ver. Não é a questão do pastor deixar ou não deixar. Não é a questão do pastor ensinar o que ele acha ou deixa de achar. Mas ele tem que ensinar a verdade, a palavra do Senhor, que é uma só. Então, o que acontece? Assim como o apóstolo Paulo ele disse, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo é um homem de Deus, então as pessoas podem imitar o apóstolo Paulo. As pessoas podem obedecer aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando, porque o apóstolo Paulo é um homem de Deus e ensina a verdade. Agora, se tem um impostor, se tem um fariseu, se tem um falso profeta, que não vive a palavra de Deus, que não segue a Cristo, ensina algo, ele vai ensinar errado. Como diz a palavra do Senhor, são cegos condutores de cegos. Então ele vai ensinar errado e mesmo ele ensinando errado, a pessoa tem que obedecer. Claro que não. Então é isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui neste vídeo. Que quem vive no velho homem jamais vai aceitar o novo. Jamais vai querer aceitar o novo. Só que aqui não está falando aqui das pessoas que precisam conhecer a verdade para se libertar. Está falando aqui das pessoas que vivem no velho e se recusam a aceitar o novo, porque já estão ali velhos, porque já estão ali contaminados, porque já estão ali vivendo como velha criatura, estão ali vivendo em tradições, em ensinos falsos, já há muitos anos. Então eles não querem aceitar a verdadeira palavra de Deus. Jesus está falando aqui dessas pessoas. Jesus não está falando
daqueles que não conhecem a verdade, que nunca ouviu falar a verdade, e ao ouvir a verdade, eles realmente ouvem a voz do Espírito Santo de Deus e se convertem. Jesus não está falando dessas pessoas. Jesus está falando daquelas pessoas que já têm muitos anos ali no velho homem. Já tem muitos anos ali dizendo que é de Deus. Já tem muitos anos ali vivendo na religião como um religioso e não como um convertido. Jesus está falando dessas pessoas que vivem no velho e que não aceita o novo, que não aceita a verdadeira interpretação, porque eles vivem em doutrinas de homens, em tradições antigas de denominações, em igrejas de porta largas, com falsos profetas, trazendo ensinos que não existem, ensinos falsos. Então eles não querem, eles rejeitam o novo, eles rejeitam este ensino. Não que a palavra de Deus que está sendo dita aqui é uma nova palavra que chegou, é a mesma palavra de antigamente, porque Deus ele é o mesmo. Mas como eu falei anteriormente, quando nós chegamos para ensinar a palavra verdadeira de Deus para essas pessoas que vivem no velho, nas doutrinas de homens, que vivem no seu próprio entendimento, elas vão ter esse ensino como um ensino novo, então eles não vão aceitar. É isso que Jesus ele está falando aqui na palavra do Senhor, amém? Então eu espero que você tenha aprendido bastante através desta palavra, através desse ensino. Eu sei que o Senhor Jesus, ele está aí no teu coração, está aí batendo na porta do teu coração, e eu tenho certeza que você abriu a porta do seu coração para receber esta palavra, receber esse ensino, e é claro, posteriormente dar frutos, porque é isso que importa. O homem, quando ele ouve a palavra de Deus, esta palavra, e aceita essa palavra de Deus, esse ensino, esta palavra é semeada e dá frutos. Amém? Compartilha esta palavra, não deixe de compartilhar, porque pessoas precisam aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor continue abençoando a tua vida. Amém?